mexem no computador de uma maneira que eu jamais vou mexer. Então dá para você notar que a infância está diminuindo. Antigamente a gente tinha, na minha idade, né? Na minha época, a gente tinha 15 anos e era criança, subia em árvore. Hoje é muito diferente, né? Isso é uma prova de que o planeta está passando pela evolução e que o ser humano não necessita mais tanto de um período tão grande para se adaptar à Terra. Então é por isso que a gente tem essa diminuição. Então, o ser humano, quando ele vem para a Terra, ele realmente miniaturiza. E aí ele vai começar novamente o mesmo processo. O processo do esquecimento, que a gente já falou 1000 vezes, a cada encarnação ele tem essa necessidade do esquecimento, porque se ele começa a trazer o reconhecimento da vida passada, ele não vai conseguir andar, ele não vai caminhar, e ele não vai evoluir, porque ele vai passar ódio, rancor, mágoa, felicidade, tudo aquilo que ele tinha e que perdeu vai trazer ranço, não é? Então, a encarnação presente passa a ser improfícua, ela não vai adiantar e não vai trazer o objetivo para o qual ele reencarna. Por isso, o nosso esquecimento. E eu sempre digo, Deus esqueceu da gente aqui, eu não sei o que eu fui, como é que eu posso melhorar? Nós temos insights, nós temos, de repente, lembranças, quando a gente está num lugar, fala, eu já estive aqui, aquela pessoa que você vê e sente uma antipatia gratuita e imediata, em contrapartida daquele outro que você gosta como se fosse parente, não sabe explicar por que gosta tanto. Tudo isso faz parte do esquecimento, mas que sempre nós temos uma ferramentazinha para saber o que nós temos que fazer aqui. Cada criança, então, vive um espírito muito antigo, né? Ele está aqui para reparar erros do passado, suportar provas, como todos nós, para o nosso adiantamento moral. A gente não está aqui de brincadeira e nem está aqui só para felicidade. Todo mundo que está aqui passa os perrengues, porque é isso que nos leva ao caminho da evolução. Eu sempre digo que quando eu saio com um carro 0 quilômetro da concessionária, eu não penso na minha parte espiritual. Eu fico felicérrima, né? Porque eu consegui um bem material. Todo mundo é como eu. A gente precisa o quê? Para se lembrar que nós somos criaturas indefesas, criaturas que precisam de ajuda. Nós precisamos da dor. Só a dor mostra o quanto nós somos pequenos, indefesos e sem qualquer tipo de reação diante das adversidades, a não ser a revolta. Assim, em muitos casos, ao ficar só na vida, aquela criança sofre as consequências dos seus próprios atos praticados numa vida anterior. Por exemplo, essa encarnação, eu tive 4, 5 filhos, doei todos, igual cachorrinho, ou matei, ou tratei mal, não dei comida, bom, enfim, não fiz o meu papel de mãe. É justo que na próxima encarnação eu continue fazendo a mesma coisa? Isso é evolução? Não. E não adianta alguém chegar para mim e falar, olha, você abandonou aqueles 5, vamos ver se agora você vai bem. O ser humano não aprende assim. Nós não aprendemos assim. Eu vou precisar vir numa encarnação e sofrer a dor que eu fiz aquele outro passar. Só assim eu vou me melhorar. Porque só de falar não adianta nada, né? Infelizmente, esse é o ponto evolutivo que nós nos encontramos. Por isso eu disse, só a dor faz com que a gente se melhore. Não precisava ser assim. Não precisava. Mas nós somos assim. Nós somos teimosos. A gente gosta, infelizmente, inconscientemente, a gente gosta de sofrer, porque a gente atrasa a nossa caminhada, não é? Então, pode acontecer também que os sofrimentos físicos, logo no começo da criança, logo que ela nasce, mais os primeiros anos, podem servir para
enxergar o mundo um pouco melhor e aceitar, dominar aquele caráter rebelde, aceitar os pais que virão adotivos. Então, uma criança muito rebelde, ninguém quer. A adoção já é olhada com ranço, né? Esses dias eu estava falando com uma amiga que a filha dela e o marido estão tentando engravidar há muito tempo. Ela está em depressão porque ela não consegue engravidar. Eu fui sugerir, ingenuamente, porque não adota? Meu Deus, quase que eu apanho. Como eu vou adotar? Eu não sei o que vai vir, que eu vou trazer para minha casa. Então é um pensamento pequeno, mesquinho, mas que é o que vige, né? É o que vige. Ninguém quer adotar. Nós temos casos de adoção que realmente dá problema, mas nós temos casos de adoção maravilhosos. E se você pegar hoje os meios de comunicação, você vai ver que o filho biológico mata o pai, mata a mãe. Então não é muito, né? Não é muito precisa a coisa. É biológico? É bonzinho. É adotado? Não presta. Isso não existe. Abandonar uma criança é ato dos mais graves, com consequências funestas para o seu autor. A orfandade é das mais difíceis provações pela qual passa o espírito encarnado. Para muitas crianças, o orfanato é a única opção. Lá ele vai ter comida, cama, mas nunca vai ter uma família. Por melhor tratado que ele seja, ele é mais um número, principalmente se o abrigo for grande. Aí nós temos que a criança abandonada sem proteção da família, ela é presa fácil de adultos inescrupulosos, que usam para os próprios interesses. É só você ir ao Rio de Janeiro, no morro, que você vai ver isso flagrantemente. É horrível. As crianças já vão crescendo ao lado dos traficantes que as usam, porque são crianças, a polícia não vai em cima, então elas são utilizadas pelos traficantes. Desde pequeno, o que você espera de uma criança dessa? Sai da escola, porque tem que fazer a entrega das drogas, né? Vive num mundo diferente do seu, porque o dinheiro entra mais fácil, ela pode comprar o que quer, mesmo morando naqueles barracos. Então, a gente não precisa ir muito longe para saber que uma criança abandonada sem a proteção da família, ela é presa fácil de adultos inescrupulosos. E mesmo que ela tenha a proteção da família, criança que vive dentro de uma casa em que ela tem a família, tem o pai, tem a mãe, tem os irmãos. O pai é bêbado, a mãe se prostitui, sai o dia todo, quando chega em casa, a mãe, quando chega em casa, a criança está dormindo. E o pai está dormindo também bêbado antes, ele bate, ele maltrata, não tem comida direito. O que esperar de um ser desse? É difícil, não é? Se até os filhos bem criados, com toda a estrutura que um lar bem estruturado traz, às vezes ele diverge, né? Somos espíritos eternos, cada um traz a sua carga de mazelas. E não é numa encarnação que nós conseguimos eludir tudo isso. Então a gente tem que pensar e olhar para uma criança dessa com olhos de amor. Mas vamos para frente. Criança abandonada encontra motivos para desenvolver ódio, rancor, inveja, tristeza em relação aos homens e à vida. Claro que sim. Será que alguém ousa falar alguma coisa contra essa criança? Ela desenvolve ódio, rancor em relação aos homens e em relação à vida. Por quê? Porque ela olha aquele do lado, que tem o pai, tem a mãe, tem uma família estruturada, vai para a escola, tem a comidinha na hora do almoço bonitinha, a casa está limpa, tem roupinha, pode ser tudo simples. Mas tem um parzinho de sapato, mas tem. Agora e ela? Não tem nada. Se ela quiser um chinelo, ela vai ter que roubar de alguém, ou então catar no lixo. Comida, ela vai ter que pedir. Escola nem pensar, gente, nem pensar escola, né?
Então, o que desenvolve uma criança dessa com 8, 9, 10 anos? Ódio contra Deus, contra os homens, contra tudo. Ela teve o esquecimento. É o espírito velho. Teve o esquecimento. Tem alguns insights. Mas nessa idade, ela só gera a revolta. Por quê? Ela está fazendo com que o caráter dela se amolde. Ela precisa ser forte, porque as coisas que a vida vai trazer, ela precisa enfrentar. Então é agora que é como um ferro que fere. Ela não vai ter facilidade como qualquer outra criança, porque ela precisa enfrentar a vida futura. Deus esqueceu dela? Não. Esqueceria se ele tivesse deixado tudo à mão. Mas é o espírito devedor. Temos que sempre lembrar disso. É o espírito que é devedor. No passado, em outras vidas, fez o mesmo que está acontecendo com ele. Deus é injusto com isso? Não. Como eu falei antes, nós só aprendemos ali, na dor. A criança abandonada não tem parâmetro de uma estrutura familiar que facilite o seu julgamento em relação aos fatos da vida e dos comportamentos humanos. Ela não tem parâmetro. Eu tenho parâmetro. O meu lar foi assim, assim, assim. As minhas filhas foram criadas de tal maneira que elas podiam comparar com outras. E ver, não, minha mãe me criou mais ou menos como criou você. Então existe um parâmetro de comportamento. Mas essa criança abandonada, ela não tem um lar, ela não tem paz. E se, como eu disse, ela tem pai, mas é bêbado e é prostituta, ela não tem parâmetro nenhum, a não ser que ela compare com outra casa exatamente igual a dela. Para que ela vai comparar se é igual, né? A criança abandonada desenvolve a desconfiança em relação aos adultos, a vida que abafa aquela simplicidade e confiança que levou Jesus a dizer que os céus pertencem a quem a ela se assemelharem. Realmente, Cristo disse isso, né? Mas na conjuntura que a criança vive, a criança abandonada, ela não vai ser parâmetro para ninguém de pureza, porque muito cedo ela está na rua. E o que ela acha na rua? Malandragem, né? Mágoa, facilidade no roubo, no furto. A criança abandonada, na sua curiosidade natural, sem a estrutura familiar, é mais facilmente atraída pelas drogas, se vicia e se envolve nas suas consequências. Olha, nós temos crianças que vivem em famílias constituídas normalmente, que estudam, que têm uma condição financeira muito boa e se envolvem em droga, né? Quantos casos eu posso contar para vocês aqui, se eu tivesse tempo, de filhos de pais muito bons, com muito caráter, com famílias muito bem estruturadas, que se perderam na droga. Calcula uma criança que não tem ninguém para dizer para ela, não faça isso. Pelo contrário, ela tem o traficante do morro que fala, vamos que isso que é bom. Lá ele dá a comida. Lá ele dá o dinheiro. Quando ela chega na casa, se é que ela tem casa, não tem nada. Tem um fogão frio. Se tiver mãe, tem uma mãe dormindo ou ausente. Então, é claro que ela vai optar por aquilo. A criança é curiosa, naturalmente. Ela vai provar a droga para saber como é que é. Quem usa droga diz que a sensação é maravilhosa. Não podemos falar nada aqui. Eu não usei droga, não sei quem de vocês usou, mas deixa isso de lado, né? Eles dizem que é muito gostosa a sensação, a euforia que a droga traz. Agora, imagina isso numa criança de 10, 11 anos. Claro que ela vai querer provar toda hora. O traficante é aquele camarada que atrai a criança. Ele entrega gratuitamente a primeira vez, a segunda, a terceira. Depois ele atrai a criança e diz, agora eu não te dou mais de graça. Agora você vai trabalhar para mim para você ter a droga. Só que nessas alturas, ela já está viciada, né? Criança abandonada
endemoniada desenvolve a esperteza, a malícia, a malandragem na luta pela sobrevivência. É só vocês olharem em São Paulo, a criançada sai lá na Praça da Sé assim, ó. É uma facilidade para pegar a bolsa da gente, para pegar o celular, uma rapidez que vocês não podem imaginar. Claro, estão acostumando, aquilo lá eles treinam o tempo todo. Tem muita gente que está vendo celular, está disfarçando, que é gente de fora, que às vezes não segura a bolsa como devia, não prende, né, no corpo como devia. A criançada vai e leva mesmo. Se Deus permite que essas crianças existam, é pela nossa imperfeição. Ele espera que elas despertem os sentimentos bons que nós possuímos. Claro que é pela nossa imperfeição. Se na encarnação passada eu abandonei os inocentes, nessa eu estou pagando, eu e quantas pessoas? Vocês já viram a fila de inseminação artificial que nós temos? De cada 100, uma ou duas vingam, né? Sem contar que é caríssimo o processo, não é para qualquer pessoa. Em maior ou menor grau de desenvolvimento, nós amparamos, nós servimos de paz, lembrando que aquela criança, agora socorrida, certamente é credor desse socorro. E que mais não se faz que o cumprimento de um dever. Então, muitas vezes, aparece uma criança que a gente se apaixona. Se não se apaixonar, pelo menos vai nutrir um sentimento bacana com relação a ela. Isso já é o primeiro passo para a adoção. Então, aquela criança, eu conheci ela agora? Não. É aquele ser que vem lá de trás, do qual eu sou devedor. Então, agora, o mínimo que eu faço é auxiliá-lo, porque assim, quando eu estou auxiliando, eu estou quebrando a minha dívida, eu estou pagando a minha dívida com ele. Quantos adultos infratores das leis humanas e divinas poderiam não existir se tivessem sido amparados na infância? É uma verdade, né? Se a gente amparasse essas crianças, nós não teríamos marginais no futuro. E olha como é que está o mundo. Olha as redes sociais. Eu tenho até pena das minhas filhas, no controle que elas têm das redes sociais com os filhos, adolescentes, filho e criança. Coisa que eu não tinha no meu tempo, elas não foram criadas assim. Nem tinha celular, né? Mas você vê, hoje são espíritos devedores que vieram e que estão tentando manipular essas crianças. Se conhecêssemos todos os laços que na vida presente nos ligam a existências anteriores, se pudéssemos abarcar a multiplicidade das relações que aproximam os seres uns dos outros para mútuo progresso, porque nós precisamos uns dos outros para progredirmos, admiraríamos muito melhor a sabedoria divina. Porque ninguém progride sozinho. Eu necessito do auxílio daqueles que convivem comigo. E não é só a família. Já é tempo do ser humano evoluir e pensar mais no próximo. Se todos os casais sem filhos deixassem de lado os preconceitos e a repugnância que a adoção lhes inspira e dessem oportunidade a uma dessas crianças que só deseja atenção e carinho. A criança não precisa mais do que atenção e carinho. Não haveria tanta marginalidade. A gente tranca a porta, hoje a gente vive como se fosse dentro de uma cadeia de medo. Mas a gente não vai no cerne do problema. A gente deixa. Quando eu passo perto de um marginal, eu fecho os vidros do carro, tranco as portas e vou rapidinho. É assim que todo mundo faz. A gente finge que tem um problema, que não tem o problema. Procuramos oferecer às crianças, a toda e qualquer criança, os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores pensamentos e as nossas melhores ações em seu favor. Estaremos assim contribuindo com a melhoria da humanidade. É tão fácil chegar no orfanato, adotar, não adotar, levar em casa, isso é difícil, eu sei, mas adotar, aquela adoção que a gente faz,
dando um dinheiro por mês, você leva roupa para a criança, você vai no final de semana, pega aquela criança, leva dar uma volta, ou então lá no orfanato mesmo, entende? Pode ser que com o tempo você acostume tanto com ela que queira adotá-la. A adoção é uma obra divina, a adoção é uma coisa de Deus, ela não é má. O espírito que vem com a adoção é seu antigo credor. E você tem a obrigação de auxiliá-lo. Só assim você vai pagar a dívida com ele e vai caminhar em função da sua evolução. Ao mesmo tempo você está auxiliando na evolução dele. Então vamos pensar nisso, na adoção, na criança abandonada, na nossa posição de pessoas que fingem que não existe esse problema. Vamos entrar mais a fundo nele. Quem sabe a gente pode ser mais útil e ajudar muito mais, né? Muito obrigada.